Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete. Hoje eu vou falar pouco, hein? Eu gosto de falar, mas ó, não tá muito boa não. Tem uma pessoa aqui nessa live, que ela vai entrar daqui a pouco, e ela já mexeu comigo, essa pessoa. A gente vai falar de história, e de história para criança. E tem uma criança aqui no estúdio, que ela não parava de entrar aqui na nossa conversa. Por que eu estou fazendo essa introdução? Fantasia, chamar a atenção, prestar atenção. A terapia que os bonecos, que a fantasia, o teatro, quando chega tanto para o adulto, mas principalmente para a criança, ela faz com que a criança, vamos dizer assim, fica até hipnotizada, fica prestando atenção. E é o tema da nossa live. Como é possível aprender, como é possível conscientizar crianças através das histórias? Quando que você contou uma história para o seu filho? Você conta toda semana? Ah, você conta uma vez por mês? Uma vez por ano? Só no aniversário? Você nunca contou uma história para o seu filho? Pois é. Parece brincadeira, mas não é brincadeira. E eu faço questão de chamar atenção para você, porque o assunto é muito sério. Não é brincadeira, não. Eu vou conversar com Gislaine Maria Lira, que trabalha com essa terapêutica. Por que você escolheu esse tipo de abordagem junto às crianças? Deve ter um motivo, não tem, Gislaine? Oi, olá a todos participantes, olá Betete. Sim, tem um motivo, sim. Eu trabalho com crianças há muitos anos. Eu sou formada em ludoterapia, sou psicóloga e estou muitos anos também como psicanalista infantil na linha da trilogia analítica. E trabalhei também como gestora de conflitos numa escola que chama o Colégio 8 de Maio, em Itapecerica da Serra, e lá eu tive que dar aulas de filosofia trilógica para crianças. E eu Uau! entendi desde os 3 anos, certo? E eu entendi que a melhor forma deles compreenderem qualquer conceito, qualquer coisa, era através das histórias. Tanto que eu acabei, nesse período, escrevendo este livro, que chama Zezinho e seus amigos, Histórias Terapêuticas, com base, nas histórias que eu contava para as crianças lá, usando os conceitos trilógicos, né. E esse livro é importante também, porque foi um garoto de 17 anos, que era aluno, que fez essas ilustrações do livro, que são bem bonitas, bem interessantes. E ele tinha apenas 17 na época, né. Então foi todo um trabalho que eu desenvolvi nesse colégio e, passei a me interessar por histórias, inclusive tive como base o livro de Bruno Bettelheim, que é um psicólogo, muito famoso da época. Ele lançou seu primeiro livro, A Psicanálise dos Contos de Fadas, em 1976, e aonde ele traz também, ele trabalhava com crianças autistas, e ele traz a importância dessas histórias no mundo infantil. Como que essas histórias influenciam as crianças, trabalham, elementos profundos da personalidade. Mas a interpretação dele era totalmente freudiana. E Freud leva tudo para o lado sexual, né. Então fica um pouco
fora dessa aplicação, quando essa coisa vai muito para o campo da sexualidade. Então o que que acontece? Eu também entendi essa atração das crianças pelos contos de fadas, que é o mais importante, pelas fábulas, e, trouxe para os conceitos de Norberto Kepp, de trilogia analítica, onde a gente põe a inveja em inversão. As histórias, na verdade, elas servem como estudo de casos. Elas trazem vários personagens, cada personagem tem um tipo de reação, um tipo de atitude. Então, isso vai sendo analisado à luz da trilogia analítica. Agora, o que é isso, né? Você contar histórias de forma terapêutica. Em que momento e que idade que isso é feito com a criança? Então, Betete, para as crianças, a gente fala as histórias, porque as histórias em si, elas já são terapêuticas. Os contos de fada clássico. Não estou falando de histórias modernas que alienam as crianças. Estou falando dos contos de fadas, que começa como que começa a Cinderela? Era uma vez? Cinderela hã? Era uma vez? Era uma vez, uma menina muito feliz com o pai e com a mãe, de repente morreu o pai e morreu a mãe. É bem trágico. Isso é o quê? Isso É é conto de fada? é. Por quê? Porque ela está trabalhando sentimentos internos da criança. O maior medo de uma criança é perder pai e mãe. Ela tem muito medo, só que ela não vai falar isso numa análise ou numa conversa. E quando ela vê aquilo dentro de uma história, e eles têm uma característica, a história. Ela traz o problema, às vezes o mal está até vencendo, mas depois, com uma ajuda espiritual, que é a fada madrinha, ela supera e consegue viver feliz para sempre. Esse feliz para sempre é eternidade. Então, as histórias, elas têm uma tradição, né. Por exemplo, a Cinderela, a primeira versão que se tem conhecimento foi no ano 860 antes de Cristo, na China, as sandálias douradas. E elas trazem conhecimentos universais que vão de encontro ao interesse das crianças, às angústias, à patologia dela. Ah, e então cada história nós podemos subtrair esses conceitos. E nesse curso o que que eu faço? Eu vou ensinar os pais como entender essa história e como transmitir para os filhos esses conceitos. Porque a criança ela aprende muito por ressonância. Então, o pai interiorizado, o pai que sabe o que está fazendo, ele também está transmitindo a seus filhos esses conceitos. Não sei se eu fui clara. Mas, ô, professora Gislaine, Pois não. a gente está despertando aqui o interesse para o papai contar a história para o filho. Isso. A criatividade dessa geração atual é bem pequena, acredito eu. Aí ele vai comprar um livro, né? E aí o sucesso dessa terapia através da história tem a ver, então, pelo que você acabou de dizer, qual livro de história eu vou comprar para ler para o meu filho? Tem. Nós Aque aqui essas histórias da Cinderela, isso daí, o Lobo Mau, isso daí não é bom. é bom, é É bom. excelente. Eu recomendo os contos de fadas, as fábulas e os nossos livros. Como eu escrevi esse, nós temos tantos outros que foram escritos aqui, inclusive nossas alunas da terapia em sala de aula, que é um curso que nós temos aqui também, elas, como final de curso, elas escrevem histórias, que elas podem interpretar, com trilogia analítica, porque a gente precisa escolher o que a gente leva para as crianças, porque elas já têm muita informação, informações ocas, informações alienantes, elas estão sempre em contato com monstros. Por exemplo, a criança, ela gosta muito da espiritualidade. Ela tem muita atração pela magia da espiritualidade.
E o que que acontece? Essas histórias, eles trazem uma Monster High, que é um zumbi em forma de Barbie para Pra as quê? crianças. Monster? High. Monster High é uma historinha de criança, que são bonecas estilo Barbie, só que elas são bonecas zumbi. Até isso foi uma das motivações que eu tive também para começar esse curso, porque eu entendi que a gente tem que levar a espiritualidade para as crianças, a verdadeira, não essa deturpada que estão incutindo na mente das crianças. É Pokémon, é Monster High, então eles são desviados com essas informações. E nós queremos promover interiorização, né, que é o conhecimento dos problemas que elas têm, o das angústias, vamos dizer assim. E a criatividade do pai e da mãe pode ser contada? Se esse pai for interiorizado, sim. Depende da intenção que ele tenha. Ele vai contar uma história para o filho com qual intenção? Ele quer alienar essa criança? Ele quer dar um tablet para ela se distrair? Ou ele quer fazer um relacionamento com esse filho, ensinar conceitos éticos, ensinar moral, bem e mal? O que que ele quer fazer com esse filho? Aí vai depender dessa intenção. É bem sério isso, né? É sério? É bem sério, principalmente na primeira infância. Idade, a partir de que idade O quê? que a criança já pode ouvir as histórias? Olha, uma criança de 8 meses que já está ligada num tablet e está atrasando inclusive a própria fala, a gente já viu que a criança que fica muito no tablet, ela está tendo problema de não conseguir nem falar, porque os bonecos, eles não mexem a boca, é uma atividade muito solitária. Se você com uma criancinha que já tem uma capacidade de estar num tablet ou num celular, você trouxer historinhas lúdicas, que ela consiga já entendendo alguma coisa, já está ajudando muito esse contato. Porque a história contada, ela traz uma energia analógica, que é uma energia mais longa, que toca a espiritualidade da criança. Sendo que a energia digital, ela é uma energia curta, é aquela energia que não tem uma troca, vamos dizer assim. Então isso já prejudica muito. E nós, nessa era dos tablets, dos celulares, estamos prejudicando nossas crianças. Eles têm, vamos dizer, a informação, que antes eram os mestres que traziam essa informação, era o pai, a mãe, o professor, mas sempre com um crivo ético. Hoje em dia eles podem saber o que eles quiserem através da internet, mas sem o crivo ético. Então, nós estamos bloqueando o verdadeiro desenvolvimento infantil, bloqueando os caminhos de expansão da criança, de expansão da essência da criança, tudo isso está sendo bloqueado quando nós não deixamos a criança voltar para o próprio interior e ela vive projetada, projetada. Você me deu uma informação que o celular e o tablet, né, esses brinquedos eletrônicos, atrapalham em vez de ajudar, porque muita gente vê a criança jogando, fazendo aquele raciocínio lógico do jogo para atingir aquele objetivo lúdico. Ah, vai ser uma criança inteligente, vai ser uma pessoa inteligente. Qual que é o contraponto disso daí? Você já me deu um alerta que a criança nem fala, né? Vai Não, diminuir, porque ela só fica olhando, não tem esse estímulo, né? Para poder conversar com outras crianças, ou até mesmo com o pai e com a mãe, que dá a babá eletrônica ali, fica quietinho e não me enche. exatamente. Além disso, nas escolas, a criança pode ser muito esperta, numa tela, mas ela não consegue ler no papel. Ela inclusive começa a inventar. Então tá aqui, Zezinho e seus amigos, Zezinho na floresta, ela inventa. Você fala: "Mas onde está escrito isso?". Ela não tem paciência de ler aquilo, de escrever. "Ai, estou cansado para escrever".
ela não aguenta escrever. Então ela está perdendo muitas capacidades, a gente brinca, mas é verdade, tela guiada. Ela só sabe se relacionar na tela, fazer amizades na tela, trocar conversa na tela, porque se ela vai conversar assim, ela tem muita dificuldade. Você fala: "Vai com seu amigo, conversa, pergunta alguma coisa para ele", não sabe. Ela tem desenvoltura através do digital, mas esse contato interpessoal, ela está perdendo muito, e assim ela perde a espiritualidade também. Então é um Outra vez você falou na palavra espiritualidade, né. Eu sim. percebo essa importância, esse cuidado que você tem em colocar a espiritualidade. Como que a gente pode desenvolver a espiritualidade em uma criança? Então, segundo a ciência de Kepler, nós temos já a nossa parte essencial, nós já nascemos com isso, que é boa, bela e verdadeira. E a nossa existência, ela se afasta disso, porque nós damos o contra, porque nós temos uma vontade invertida, que a gente vê o bem como o mal e o mal como o bem. Então nós vamos nos afastando e temos uma existência muito afastada da nossa essência. E isso é a nossa doença, a nossa loucura. E infelizmente, a criança é mais próxima dessa essência, felizmente não, a criança é mais próxima dessa essência, mas infelizmente, todas as ações que têm sido feitas ajudam a afastar a criança da essência dela, e nessa essência está a verdadeira vida, a espiritualidade, e a criança é muito afastada dessa essência. Ela é bloqueada, bloqueada com essas telas, ela é bloqueada com orientações invertidas, ela é bloqueada quando ela não pode ser mais frustrada na vida, ela é bloqueada quando ela acha que ser bom é ser bobo, e e, enfim, infinitas coisas que hoje em dia nós temos, do egoísmo, quando tem que desenvolver o egoísmo, quando o que importa é o material. Tudo isso nós afastamos a criança de sua verdadeira essência. E quando você fala tudo isso para os pais? Porque é a lei do menor esforço, né. Meu filho vai para a escola, vai para a creche, vai para o jardim de infância, chega em casa, está ali o celular, aí a criança não desenvolve, você vai chamar o papai e a mamãe: "Olha, precisamos direcionar a rota aqui, precisamos acertar algumas coisas". E aí, como Isso. que é essa conversa? Nós temos que orientar esses pais de forma que eles entendam que a nossa vontade é invertida, que nem tudo que a criança quer faz bem para ela, porque nós viemos, assim, primeiro uma educação muito castradora que limitava muito a criança. Depois, com o advento da psicanálise, nós tivemos uma educação, ele foi trazendo que essa censura não era boa e tudo mais, traumas de infância, e com isso nós fomos caminhando para um outro extremo, que é o extremo do que não se pode falar não para a criança. A psicanálise mesmo mostrava que todas as vontades deveriam ser satisfeitas, que a pessoa feliz é aquela que tem suas vontades satisfeitas. E com tudo isso os pais pensaram: "Puxa, eu tenho que fazer as vontades dos meus filhos, eu não posso causar traumas infantis". E isso foi para um outro extremo do tudo pode. Hoje em dia, o que você mais ouve, você vai num shopping, em qualquer lugar, o pai falando para a criança: "O que que você quer?". Pode observar. "O que que você quer? O que você Meu quer pai comer?". nunca falou isso para mim. Pois é, pois é. É de uma geração, vamos dizer, de uns 30 anos para cá. Essa coisa mudou muito. Foi mudando gradativo, mas agora, o que que você quer? O que que você quer comer? O que que você quer vestir? A criança, ela pode escolher? Pode. Mas você fala: "Viu, hoje, tá frio, você quer pôr a calça verde ou a calça azul? Mas vai pôr calça". Tem 2 opções.
Ah, não, eu quero pôr shorts. Daí aquela briga que os shorts não pode pôr. Mas a criança quer, e ela não tem cabeça para isso. Então, nós temos que orientar essas crianças, não é assim. Nós temos que ensinar ética, nós temos que ensinar educação, nós temos que ensinar a verdade para a criança. E nós ensinamos o voluntarismo, esse que é o mais ensinado. Às vezes, uma criança de 2 anos, ela manda numa casa inteirinha. Ela manda em todo mundo. Tá tudo invertido. Tá, E dá para desinverter? tem que dar. Inclusive, a gente está tendo resultados aqui muito terríveis deste bloqueio energético que está sendo feito às crianças. E nós precisamos fazer algo para a criança retornar à sua essência, retornar a ao conhecimento universal, sabe, Betete? O conhecimento universal, porque todo conhecimento ele vem de dentro para fora, vem do interior. Ninguém dá conhecimento, a gente tenta não bloquear. Essa ideia de construir um conhecimento, construtivismo, eu vou construir o conhecimento da criança, eu vou desconstruir e depois eu vou construir. Isso aí é algo super delirante, que a criança, ela já tem esse conhecimento. Eu vou te dar um exemplo. Você fala para uma criancinha, você vê um cachorrinho pequenininho lá, você fala: "Olha o au-au", ela aprende au-au. De repente vem um pastor alemão enorme, ela vai falar au-au. Nós temos este conhecimento, nós sabemos, e a criança aprende de fato se ela acessa, se ela não bloqueia esse conhecimento. Então a educação devia ser tirar, fazer esse conhecimento se expandir e não bloquear como nós fazemos, achando que temos que ensinar cada passinho e da maneira invertida ainda por cima. O que a sociedade está fazendo de errado com as nossas crianças atualmente? Ah, agora eu quero ver, hein. Aqui, agora nós vamos ficar até o fim da live aqui. Os principais, né, o que a gente observa Aham. todo dia. Bom, vamos pensar assim de bate-pronto, eu estou pensando, primeira coisa, essa questão de não educar é ensinar frustração. Educar é dar limites é dar afeto. E a Educar é sociedade dizer desmudou. não? Não é só dizer não, mas limitar, porque tudo tem um limite. Se você deixa solto, a gente fala que tem uma degeneração, né, uma entropia. As células, elas entram em entropia se elas não têm uma rota limitada. E assim, nós somos feitos de células, nós também entramos em entropia, se a gente fica no tudo pode, faz o que quer, na hora que quer. Nós precisamos ter uma orientação. A criança se sente segura quando ela sabe que ela tem pais que a estão orientando, que a estão delimitando, que querem o bem dela. Agora, hoje em dia, os pais querem ser amiguinhos pais. "Ah, eu sou amigo do meu filho, eu sou amiga da minha filha, eu não falo não, a gente faz tudo junto". A criança não pediu amigos, ela quer ter pais. Nós temos que ser pais amigos, não amigos pais. Então, a Quando esse primeira tipo de comportamento acontece, eu acho que a palavra segurança, que essa criança vai desenvolver, vai ser prejudicada. segurança? Como assim prejudicada? Não entendi bem, desculpa. É aquela criança que acaba, se ela não tem esse relacionamento com os pais, vai ficar tímida, não vai enfrentar, às vezes, um diálogo com outro amigo, um ambiente que ela está chegando lá, que seja na escola, que seja num parque, entendeu? A criança fica o quê? Insegura, né? Porque ela Segura, não foi despertada nisso. Eu queria explorar essa questão. sabe o que acontece? Ainda pior que isso, a criança fica muito desenvolta, no oba-oba, vamos dizer assim. É aquele menino, aquela menina de 10 anos que planeja uma festa incrível,
que sabe arrumar o cabelo, sabe pôr a roupa, ele tem uma desenvoltura incrível. Aí quando chega na hora da responsabilidade, parece uma criancinha, não sabe nada. Não vi na agenda, minha mãe não falou que tem prova, eu não sabia, eu não estudei, a professora não falou. Então, a criança que não se ensina ética, ela se desenvolve muito, no voluntarismo e pouco na responsabilidade ou na maturidade. Ela não tem maturidade, porque a maturidade ela é conseguida com a consciência dos enganos, das faltas, a pessoa que volta. É muito importante você ter conhecimento do mal, para não viver o mal. Mas nós estamos fazendo o contrário, nós impedimos o conhecimento do mal, então hoje as crianças vivem o mal. Hoje nós temos nem você sabe, né, a sociedade, esses ataques e tudo mais, a criança está precocemente desenvolvendo a maldade. É uma é um desafio, né, um desafio diário para vocês professores, né. Nós estamos tentando bastante. Doutora Cláudia é uma guerreira, doutora Cláudia Pacheco, e ela traz aqui um exército que tenta, tenta e tenta. Hoje nós temos faculdade de pedagogia, né, gratuita, que nós estamos tentando formar professores com essa linha de mais consciência, menos bloqueio da essência, da parte essencial infantil, tentar promover esse contato essencial das crianças e trazer a verdade. Nós temos cursos, né, SOS Pais, que logo vai entrar aí no na plataforma. Enfim, a gente tenta de tudo que é lado, mas nós esperamos que pela ressonância, né, Betete, porque a gente pensa assim: quem somos nós, um pontinho de areia no meio do oceano, para mudar algo? Mas a gente aprendeu que pela ressonância, nós influímos bastante. Então, quando você vê essa coisa vai se expandindo e você consegue atingir mais pessoas, né, e até por ressonância. Uma pessoa terapeutizada que faz análise, ela consegue atingir muitas outras. E assim é a nossa luta, a nossa tentativa. Vai ter um curso, me fala um pouco desse curso aí, professora Gislaine. Bom, esse curso, na verdade, é para educadores, pais, professores, todos que têm interesse em entender o mundo infantil. Esse curso eu trabalho basicamente com os contos de fadas e as fábulas, porque eu vejo que é muito importante esse conteúdo universal, milenar, que essas histórias carregam, né, e para a criança poder entender. Então é um curso que eu trago, hã, as histórias interpretadas à luz da trilogia analítica e para conhecimento também desses pais, para ajudar a desinversão, ajudar o ensinamento ético para as crianças e principalmente esse conceito, de interrelacionamento, de trazer esse contato, né. Então até tem aí nesse slide, que a história contada e conscientizada, no caso, estimula o contato interno, aumenta a concentração, aguça a criatividade, proporciona relacionamentos interpessoais, facilita o aprendizado ético, tem esse contato com a energia analógica e alcance metafísico. Até, né, Betete, eu tenho o nosso convidado aqui, o Austin, que ele pode até dar um testemunho, porque a mãe dele já fez esse curso, talvez ele possa dar um testemunho de como que foi, né. Olá, Austin. Oi, pessoal. Meu nome é Austin. E veja, eu vim aqui, ó, de vermelho, com essa roupa vermelha, porque é uma homenagem à Cinderela, como a professora falou, Ah, veio de 860 antes de Cristo. a Então, Cinderela? As sandálias as douradas. sandálias douradas.
Então, eu gosto muito, muito, muito das histórias que a minha mãe conta para mim, porque a gente fica assim juntinho e ela vai contando para mim as histórias. E aí, quando ela contou da Cinderela, e aí a mãe e o pai da Cinderela morreu, É, eu tenho muito medo de perder minha mãe e meu pai. Mas aí, sabe que eu descobri? Que minha mãe contou que é. eles vão para um lugar muito lindo e depois vão ficar felizes para sempre. Então, esse é a espiritualidade de Deus que tem no mundo. Ô, Austin, tua mãe conta história para você todo dia? Como que ela conta? A minha mãe conta sempre quando eu vou dormir, principalmente, mas também quando eu faço alguma malcriaçãozinha, assim, aí ela conta para eu me acalmar e voltar a ser uma criança boa e E, gentil como deve ser. e quando você faz alguma malcriação, ela conta uma história e você consegue entender que você fez a coisa errada? Consigo, porque eu muitas vezes não sei falar do meu problema e às vezes também eu assim conto assim uma mentirinha, mas a minha mãe ela vai contando uma história de que mostrando assim para mim, né? Que não pode mentir, que não Não? pode falar coisa feia, não pode. Ô, Austin, você é muito mentiroso? Às vezes. É? Austin, Austin. E aí, você usa muito celular e o tablet, Austin? A minha mãe não deixa mais, porque ela falou que eu preciso brincar com outras crianças. E sabe que é muito mais gostoso mesmo? Você não está sentindo falta do celular? Tenho mais. Porque o celular só fica ali. E criança a gente brinca, a gente pega, a gente corre, a gente faz um montão de coisa legal. Qual brincadeira que você gosta de brincar com seus amigos? Eu gosto de brincar de esconde-esconde. Assim, Ué, cadê olha você? eu Ah, aqui. apareceu. Ô, Austin, e os teus amigos também entenderam a importância das histórias, deixaram o celular de lado, estão gostando dessa nova vida de brincadeira? Eu tenho 3 amigos meus que fizeram o curso da tia Gislaine. E agora a gente até fez um clubinho dos filhos das histórias infantis e a gente conta inclusive para os nossos amiguinhos também. E a gente aprendeu que celular não é para criança, que celular é para os adultos trabalharem. Agora você virou contador de história também, então? Tô quase lá, tô É. aprendendo. Parabéns, Austin, você é um bom menino. Gato, Ô, Austin, eu quero saber uma coisa, as pessoas estão perguntando aqui para mim. Você não vai mentir para mim não, né? prometo que vou me controlar. Você faz xixi na cama, Austin? Tá bom, não precisa responder não. Tchau. Então, vamos apresentar aqui a nossa artista Kátia, que faz a voz do Austin. Olá, é um Oi, prazer tudo estar bem? aqui. Tudo bom, Betete? Tudo bom. Eu gosto muito da voz do Austin. É Ah, bem eu também gosto cativante. bastante. Ele te acompanha sempre agora, né? Sempre, sempre. E é um prazer. Eu sou a intérprete, então, do Austin. Ele tem outros personagens. E a gente faz o encerramento, então, do curso Como Educar Criança através de Histórias Infantis, da professora Gislaine Lira. E o que Isso. mudou na sua vida depois que você entrou para esse mundo das faculdades trilógicas?
Ah, mudou significativamente, né, que esse contato com o interior faz toda a diferença na nossa vida. E com histórias infantis, eu sempre gostei muito de contar história para os meus filhos, para o meu filho, na verdade, só tenho um, mas quando eu era mais nova, eu sempre gostei muito de histórias. E essa socialização, né, que é promovida através das histórias infantis, como a gente navega nesse mundo interior, é brilhante. E com esse conhecimento da trilogia analítica, através, inclusive, desse curso que a Gislaine oferece, ele é realmente fantástico e transforma vidas. Que bom. Parabéns aí pelo seu trabalho, então. Muito obrigada. Isso, obrigada, Kátia. Então, a Kátia faz o encerramento desse curso, que ela interpreta uma das histórias aqui do meu livro, com o Austin e a Anitta, que é a irmã dele, e ela faz as duas vozes, é muito interessante o trabalho dela. Agora, professora Gislaine, Pois não. você mostrou aí um quadro meio cinzento, né? E acredito que as pessoas agora estão tendo consciência dos erros cometidos diariamente. Tem como dar a volta? Tem como corrigir a rota? Tem como melhorar a educação? Então, o reconhecimento dos erros, que é muito difícil, a pessoa quer ir sempre para frente, nova teoria, a educação parece uma colcha de retalho. Tudo que surge é aplicado na educação. Ah, uma ideia, não sei das quantas, vamos aderir à educação. A gente propõe esse retorno à essência, retorno à verdade, retorno à consciência, fazer o simples. A criança é tão fácil. Eu, quando trabalho num consultório, né? Você fala uma verdade para a criança, ela aceita. Ela não fica discutindo como adulto, né? Eu não concordo, não penso assim. A criança aceita, ela também, se você fala uma bobagem, ela também te denuncia na hora, mas ela é muito espontânea. Então, eu vejo um pecado a gente estar tirando a criança dessa essência natural, né? Inata, que ela podia. A gente vai estragando, mas nós estamos vendo crianças muito pequenas já afastados dessa essência. É muito triste de ver isso, muito triste. Tem uma pergunta aqui. Doutora Gislaine, explica, por favor, sobre as meninas estarem direcionadas para serem princesas. Inclusive, querem andar com essas roupas de princesa e percebo uma competição aí. Sim, porque também essas histórias, se você pergunta assim, escreveu eh, quem escreveu Cinderela ou Pinóquio, o que que seja, tudo foi o Disney. Que ele só conhece filmes da Disney. E se você for ver essas histórias, são poucas que são originais. Elas são muito deturpadas. Elas não têm mais essa base da história que tem esse conceito universal, que tem o bem e o mal, que o bem ganha, né? Ela tem uma base ética que ela se reproduz em todas as histórias. Então, a criança que hoje quer se vestir de princesa, ela está mais nessa questão do materialismo, de aparecer, da competição. Ela não tem essa essência da bondade e da beleza que a princesa transmite, algo lindo, algo ligado à fantasia que seria a verdadeira realidade, a beleza. Não, a princesa que a criança hoje introjeta é essa princesa que do brilho, do glamour que aparece, né? Então, isso é muito triste. Nós temos que desinverter esse tipo de conduta das crianças e trazer as verdadeiras histórias. Eu costumo falar do Pequeno Príncipe também, e eu tentei achar um vídeo, alguma coisa sobre o Pequeno Príncipe. Eu não consegui usar nada, porque é tudo deturpado. Tem nada a ver com o livro. Olha só. Então, é triste isso, mas tudo que é bom, verdadeiro, acaba sendo deturpado
com o objetivo de alienar as crianças, tirar a criança do interior, fazer a criança viver com monstros e coisas que não tem nada a ver com a realidade verdadeira, né? A Disney de hoje, ela é diferente da Disney da nossa época? Muito. Eu fui uma que sonhei com Disney, a minha infância toda fui conhecer na fase adulta, mas mesmo assim ainda era uma coisa muito linda, era um sonho. E hoje, o que meus clientes contam, eu não fui mais atualmente, o que eles contam é coisa só de robô, de monstro, de luta, de guerra, é uma coisa muito, assim, deturpada já, né. Acho que após a morte do próprio Walt Disney, a coisa degringolou muito, não sei. Hum. Professora Gislane, existe hoje um diagnóstico automático dado por muitos psicopedagogos, inspetora de sala de aula na minha época, né? Chama o pai, seu filho está com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vai lá para o médico e dá a Ritalina. O que está acontecendo? Ai, isso aí é a coisa mais comum. Aliás, qualquer problema se vai para psicopedagogo, para médico, é Ritalina, nã-nã-nã. A base desse problema é falta de limite. Eu vou te explicar por quê. Pensa você, por exemplo, não é dentista, e eu falo para você que amanhã você vai ter que obturar um dente. Como que você se sente? Você fala: "Não, não tenho capacidade, eu não posso fazer isso". "Não, mas tem que fazer". É mais ou menos o que nós fazemos com nossas crianças. Nós damos uma função, uma obrigação, por exemplo, de coordenar uma casa inteira, coordenar pai, mãe, avó, cachorro, empregada, quem puder, e sem ele ter essa habilidade ainda. Ele precisa ser orientado. Então essa ansiedade, essa agitação, vem dessa falta de limites. A criança, ela se acalma com a verdade, ela se acalma com o limite, ela entende que ela está sendo cuidada, orientada. Até nós gostamos, né? Quando você tem seu horário de trabalho, você tem sua rotina, isso também acalma o próprio adulto. Imagina uma criança. A criança precisa ter rotina. Os pais, põem essas crianças viver a vida deles. É criança que fica em festa até 3 da madrugada, é criança que assiste série com pai e mãe, é criança que dorme a hora que bem entende. Tudo isso causa uma agitação extrema. Então, a hiperatividade realmente neurológica é mais rara, mas o início é essa coisa, assim, sem limites. É uma coisa que a criança, ela fica muito ansiosa de ter que coordenar a própria vida e a dos outros. Então, o que você disse é que dá para diminuir esse TDAH com terapia? Nossa, é a primeira coisa. A primeira coisa, o primeiro efeito é essa calma da criança. Porque ela começa a entender, ela começa a fazer esse retorno à essência. Ela entende o valor que ela tem, que o valor dela não é ela tem valor porque nasceu. "Ah, nasceu a minha princesa", todas as meninas são princesas e os meninos príncipes. Quando a mãe leva para a classe, ela fala assim: "Olha, trouxe a minha princesa. Cuide bem da minha princesa". E nós temos mais 30 príncipes e princesas lá para serem cuidados. Então, a criança pensa: "Eu nasci, eu sou uma princesa, eu tenho todo o bem já, a verdade em mim". E não que nós precisamos elogiar as atitudes, não é porque você nasceu que você é tão importante. Você tem atitudes bonitas, você joga o lixo no lixo, você ajuda seu coleguinha, você não fala mentira, você respeita o outro, parabéns, aí sim,
você teve uma ação boa. Não assim: "Ai, minha princesa chegou", e quando você vai ver a princesa é um horror, né, não é aquela é um horror. Ela faz tudo que não deveria, né. E aí tudo bem, desde que ela é princesa já. Eu não sei se a doutora tem dados estatísticos lá do Japão, TDAH, porque a gente percebe a educação japonesa É, bem rígida, né? Inclusive dentro da sala de aula as crianças organizam, limpam, isso. fazem toda uma rotina ali do ambiente que ela convive, né? Provavelmente lá não tem criança com esse tipo de distúrbio. Olha, pode até ter um ou outro, porque às vezes eles partem para censura muito forte, mas essa metodologia é maravilhosa, né. A criança poder ter ações. Hoje a criança é assim, eu falo: "Se a criança já pode andar, por que carregar no colo?", né. Vamos a criança já pode tomar banho sozinha, por que ficar dando banho na criança? Vamos orientar, vamos ensinar a amarrar o sapato. Então os pais: "Ah, é mais fácil eu amarro, é mais fácil eu dou banho, é mais fácil". E a criança normal acaba se desenvolvendo igual uma que tem mais problemas e precisa desse treinamento, porque a gente vai deixando a criança abobada, sabe, de querer fazer tudo por ela e não dá nenhuma responsabilidade. Tem algum exemplo de criança com esse transtorno, né, de hiperatividade que você conseguiu voltar à linha da normalidade só com mudança de hábito? Na verdade, não é com mudança de hábito, eu consegui sim, eu tenho os alunos do Colégio 8 de Maio, a gente trabalhou muito essa questão e muitos conseguiram, hã, assim, se recuperar, inclusive classes muito barulhentas voltaram a ter uma atitude mais concentrada. Por quê? Pela interiorização. Esse a gente fala o método de interiorização, que é piano, porque esse método faz até tá aí esse livro A Libertação, que fala muito do método, que, eu vou ler essa frase: "A essência do meu método consiste no diálogo com o próprio interior para contatá-lo. E o modo para atingi-lo é através de dados externos, pois o que fazemos com o exterior é a imagem do que realizamos com o interior. Ele é o seu modelo e ele elemento indicador. Então está nesse livro que ele explica isso, que nós temos que fazer através do diálogo com o exterior, o que que isso está mostrando de meu, né? Eu estou muito irritada com uma pessoa agressiva. Mas por quê? Eu não faço como ela faz, mas o que está mostrando de meu? Então você traz como um espelho, você volta a isso e você pensa: "Puxa, eu tenho que ver o meu lado agressivo, as minhas atitudes, mesmo que a manifestação e o grau possam ser diferentes, mas todos nós temos tudo". Então quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a ter mais controle sobre nossas vidas. Como que eu mudo ou controlo algo que eu não conheço? Se eu fico pensando que eu sou bam-bam-bam, que eu faço tudo certo, o que que eu vou mudar? Por que que eu vou mudar? Ou se ao contrário, eu acho que todo o mal vem de fora, tudo é culpa de alguém, eu vou atacar todo mundo. Eu me sinto mal, eu não estou bem. E todo o mal vem de fora, tudo é culpa dos outros. Eu vou atacar os outros, com certeza. Então, essa é o grande avanço da trilogia que Norberto Kepp nos trouxe, graças a Deus, essa essa ciência que mostra que tudo vem de dentro para fora, o verdadeiro conhecimento é de dentro para fora. Então é um esforço a gente mudar o hábito, é um esforço desinverter, nada é fácil, nada que é de Deus é muito fácil, tudo é um sacrifício, mas se a gente conseguir, a gente vai, como num conto de fada, ter esse bem, essa alegria maior, e vai mesmo.
essa técnica das histórias também se encaixa na criança autista? Eu, particularmente, não trabalhei especificamente assim, mas sim, ela encaixa. Tanto que esse Bruno Bettelheim, o trabalho dele era com autistas e ele usava os contos de fada. Estou conversando aqui com a professora Gislaine Lira sobre esse curso aqui, pessoal. Ó. Não é só o curso, né? Porque a gente está aprendendo aqui uma verdadeira aula. Hum. Vamos dar o recado novamente, professora? Isso. Esse curso é um curso composto de 8 aulas, toda segunda-feira, das 7h30 às 8h30, onde nós vamos trazer as histórias principais, mais famosas, e vamos trazer a interpretação com os conceitos trilógicos do Dr. Norberto Kepp. E nisso a pessoa vai aprendendo, é para pais e educadores, eles vão aprendendo a usar esses conceitos na educação, e é um curso, nós podemos dizer, introdutório, para depois a pessoa se aprofundar na trilogia analítica. Tudo E ele, baseado. aí ele inicia dia 3 de julho agora. Dia 3, então todos estão bem-vindos. E aí, né, Austin, tem uma surpresa, não tem? Lá vem ele outra vez, hein? É, Vai. aí. Ah lá. Conta da surpresa, Austin. Calma, tem que ligar o microfone, Austin. Tem que ligar o microfone. Ligou, agora ligou. Ligou. Você tá quietinho aí atrás, né? Você Tava, tava quietinho. tava quase cochilando. É, que bom. A surpresa que é, para quem fizer a matrícula, os 10 primeiros que fizerem a matrícula no curso da professora Gislaine, vai ganhar esse livro aqui, ó. Mostra aí, mãe. Mostra para ele. Esse livro, que é o Zezinho e seus amigos, História Terapêutica. Até aprendi a ler, né, mãe? Você Muito já sabe obrigada, ler? Austin. Que bom, parabéns. Obrigada. Então é isso. Esse curso começa dia 3 de julho e os 10 primeiros vão ganhar o livrinho. E esse livro aqui é bem assim, no final dele, das histórias, tem a interpretação para a pessoa saber o que explicar para a criança. Então, sempre no final de cada história, tem a interpretação da trilogia analítica sobre a história, né? Quem pode fazer esse curso? Todos interessados, pais e professores, mas mesmo que não sejam educadores, que não tenham filhos, esse curso, ele ensina de uma forma lúdica e muito natural a interiorização. Então Tá bom. ajuda bastante. É só presencial ou pode ser ensino à distância? Não é presencial, é à distância, é EAD. Ah, então o mundo inteiro pode fazer. O mundo inteiro, se Deus quiser. Todos podem acessar e fazer, não temos presencial nesse momento. Pessoal, queria agradecer a presença aqui da professora Gislaine, e do Austin, e da mãe do Austin. Aí. Eu não posso falar muito, mas eu vou terminar aqui com a seguinte mensagem. Pai e mãe, o responsável por uma criança. Acorda. O mundo está levando o seu filho embora. O mundo está levando a educação do seu filho embora. Se você continuar fazendo olho de paisagem, fazer de conta que está tudo bem, quando você acordar, não vai ter mais tempo. Acorde agora,
e comece a mudar a educação do seu filho, da sua filha, agora. A transformação que o mundo está colocando sobre os valores da família é assustadora. É assustadora. Não ache nada disso que você vê na grande mídia bonito. Pelo contrário, é tudo um lixo. Bonito, embelezado, né? Mas ali por detrás de cada informação é assustador. O seu filho e a sua filha estão clamando, estão gritando: pai, mãe, vem me ajudar. Tire o celular, tire o tablet, tire o computador e leve seu filho, sua filha, para sujar a mão e o pé de barro e fazer a maior bagunça na sua casa. Essa geração que passou por isso é a geração que está aqui. E a próxima que vem vai fazer o quê? Acorde, enquanto tem tempo. Aqui tem as informações que você precisa, o telefone, para ter mais informações. Parece bonitinho ver o seu sobrinho, o seu filho, o seu neto dançar, né? Dá para ele lá lavar o copo, lavar o prato que ele almoçou, que ele jantou. Ele não vai saber. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima live. Tchau. Tchau, Austin. Tchau. Tchau.